enquanto a gente coloca aqui no ponto para rodar, para você, olha só, a gente, pronto, já está no ponto e a gente coloca agora sim na tela do Poder Expresso para você. Pedro Paulo de Medeiros, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, fico aqui à sua disposição. Você está acompanhando de perto todas as sustentações orais dos advogados que estão participando aí dessa reta final do julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus. Qual a visão geral que você teve, panorama que você pode passar para a gente em relação ao exercício das prerrogativas advocatícias? Esse direito dos réus está sendo respeitado no STF? Bem, mais uma vez, boa tarde. Eu aqui falo em nome do Conselho Federal do OAB, e eu sou o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Então, eu represento aqui na OAB Nacional o órgão que se preocupa em garantir que todas as prerrogativas dos advogados e advogadas sejam respeitadas no Brasil todo. E nesse caso, nesse julgamento emblemático que está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal, não que esse caso seja mais importante que os outros, todos os casos que ocorrem no Brasil, em que colegas advogados e advogadas atuam, mas é porque esse caso é muito emblemático. Aquilo que acontece nesse julgamento, e por questões óbvias, em razão dos acusados, não é? Dos fatos ali narrados, e não estou dizendo se são verdadeiros ou não, do que ali acontecer, certamente isso vai se repercutir em todo o Brasil. Então, é muito importante que nós estejamos ali atentos para que as prerrogativas dos advogados e advogadas sejam respeitados nesse julgamento, para que a cidadania seja respeitada, para que o devido processo legal seja respeitado, para que a democracia seja respeitada. Porque as prerrogativas da advocacia não são só da profissão advogado, advogada, são prerrogativas da sociedade. É uma ferramenta que se entrega ao profissional advogado e advogada para que ele possa ser um instrumento de voz e vez de cada cidadão e de cada cidadã. Porque a voz da sociedade, quem é que fala com o Estado, quem fala com o judiciário pela sociedade, são os advogados e as advogadas. Então, a Constituição previu isso no artigo 133, e a lei federal, que é o Estatuto da OAB, trouxe isso expressamente, as prerrogativas, entregou isso para o advogado e para a advogada, para que ele possa exercer essa condição de voz e vez da sociedade com um equilíbrio perante os atores do Estado. Então, essas prerrogativas não são do advogado e da advogada, são da sociedade. Então, nesse julgamento emblemático a que você se refere, é muito importante que as prerrogativas sejam respeitadas para que nós tenhamos sempre certeza de que a Constituição está sendo respeitada, de que a cidadania dos acusados está sendo respeitada, que o devido processo legal está sendo respeitado. Porque eu preciso que essa mesma democracia, esse mesmo devido processo legal, seja respeitado em todo o Brasil, em todos os processos que correm no Brasil todo, e não só lá. Então, se nós conseguimos, e isso está acontecendo, é importante dizer isso, se nós conseguimos que os advogados e advogadas tenham as suas prerrogativas respeitadas nesse julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, certamente isso vai se reverberar, repercutir, se repetir em todo o Brasil nas outras instâncias. Então, o que nós estamos lá fazendo é acompanhar o julgamento pelo Conselho Federal do OAB, apenas para que estejamos perto, para que as prerrogativas dos advogados sejam respeitadas, porque em sendo respeitadas essas prerrogativas, os acusados terão certamente o devido processo legal respeitado, e aí, respeitado o devido processo legal, quanto ao mérito das acusações, aí sim, os juízes, no caso, os ministros do Supremo Tribunal Federal, vão decidir como melhor lhes aprouver, mas o devido processo legal e as prerrogativas estão, até o presente momento, sendo respeitados, e nós estamos lá para acompanhar isso por determinação do presidente da OAB Nacional, o presidente Beto Simonetti. A gente viu uma tentativa do Eduardo Kuntz, o advogado Marcelo Câmara, que não está sendo julgado neste momento, ele faz parte de um outro núcleo, naquela divisão feita pela PGR, né? E a gente viu ele já hoje pela manhã, esse esforço dos advogados de réus de outros núcleos para ingressarem, para acompanharem. E a gente viu isso ao longo
das etapas anteriores também dessa ação penal e, em determinados momentos, algumas reclamações de advogados que queriam entrar, não entraram, e o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, dizendo que é uma questão de organização, muita gente querendo acompanhar, que deve haver uma inscrição prévia. Nesse caso em específico, nessa etapa final, a gente está falando da oportunidade, por exemplo, que o STF deu para integrantes da sociedade em geral, não só jornalistas, mas integrantes da sociedade civil se inscreverem, poderem acompanhar em escalas, em turnos. E aí eu quero que você traga uma visão para a gente sobre esse ponto em específico, nessa etapa final e nas etapas anteriores. Quando a gente fala de advogados de réus de outros núcleos tentarem entrar e ainda que por uma questão de organização serem barrados, isso seria, em tese, um desrespeito às prerrogativas desses advogados, isso atrapalha, de certa forma, a coleta de informações para que eles exerçam a defesa técnica. E, por outro lado, a gente tem a oportunidade de integrantes da sociedade civil de acompanharem, ocuparem aqueles assentos que, se a gente for ver, ponto de vista de determinados advogados, eles que deveriam estar ali, não integrantes da sociedade civil, que podem, por exemplo, acompanhar por videoconferência, transmissão. A gente vê essa característica do Supremo Tribunal Federal de fazer a transmissão ao vivo, enfim. Diante de tudo isso que eu coloco aqui como elementos de análise, eu queria a sua ponderação, por gentileza. Bem, Gerson, o sistema, como um todo, você não aplica uma lei isoladamente. Você tem que aplicar leis, regras, equalizando-as. No caso concreto, você vai sempre aplicar uma lei de acordo com o caso concreto. Você pondera várias situações, várias circunstâncias e aplica a regra. Tá? Então, vamos lá. Há uma previsão no Estatuto da OAB que o advogado tem sim, o advogado, a advogada, tem como prerrogativa, que, repito, não é dele, é do cliente, é da sociedade, de assistir e adentrar qualquer repartição pública, como advogado e como advogada, porque ele é parte do sistema de justiça. Então, é direito do advogado, sim, participar e adentrar qualquer órgão público, qualquer sessão de julgamento, é direito dele participar e assistir, salvo situações de sigilo. E aí você tem que trazer algum outro elemento que é salvo por questões de segurança e logística. Vamos imaginar o seguinte, vou dar um exemplo no limite para que você possa entender. Há 10 cadeiras numa sessão de julgamento e eu tenho 30 advogados que querem comparecer. Só vão caber 10. Não há como os 30 terem acesso. Aí você tem que começar a adotar critérios de preferência. Você tem que adotar critérios para saber quem são os 10 que vão ter acesso a essas cadeiras. Então, o que eu estou dizendo não basta simplesmente eu ler a lei. Eu tenho que aplicá-la no caso concreto. Eu não estou dizendo que é esse o caso. Eu só estou dizendo que há situações que você tem que pegar a lei e saber, no caso concreto, como eu aplico. Há como eu mitigar, equalizar dentro da necessidade, da possibilidade. É exatamente o caso que nós estamos vendo agora. É direito do advogado? É. Todos os advogados vão ter direito a acessar o Supremo Tribunal Federal para acompanhar o julgamento? No mundo ideal, sim, e é o que a lei diz. Mas no caso concreto, eu tenho que considerar, primeiro, o número de cadeiras disponíveis. Segundo, eu tenho que priorizar os advogados e advogadas cujos clientes estão sendo julgados naquela sessão, porque há vários núcleos, não é? Então, eu tenho que priorizar, para que estejam lá presencialmente, os advogados e advogadas daquele núcleo que está sendo julgado. O dia que for um outro núcleo, certamente, o advogado que não pôde entrar, ele vai ter prioridade, e o que hoje está lá dentro, certamente ele não vai ter a prioridade de entrar. Mas hoje, os que não têm clientes sendo julgados, querem participar? Querem. O Estatuto da OAB permite? Permite. Mas, olhando no caso concreto, há espaço para todo mundo? Essa é a primeira pergunta que se faz. Segundo elemento que se coloca, o julgamento está sendo transmitido em tempo real e ao vivo. Então, não é que não vai ter acesso em tempo real. Todo mundo está tendo acesso em tempo real porque os julgamentos estão sendo transmitidos. Aliás, o mundo inteiro pergunta como é que funciona a TV Justiça no Brasil, porque esse lugar nenhum no mundo existe, só no Brasil. Então, nós estamos acompanhando em tempo real, pela internet, pela televisão. Então, quem eventualmente não pôde entrar, não é que ele não tem acesso, ele tem acesso. Pelo celular, ele acompanha o julgamento. Pode não ficar lá dentro. E mais, lá no Supremo Tribunal Federal, eu passei
o dia todo acompanhando o julgamento lá dentro, sentado, junto com os ministros, junto com os advogados. Há um outro ambiente com um telão para que se possa acompanhar também lá dentro do Supremo, só não dentro do plenário. Qual é a diferença? Possivelmente o advogado de outro acusado vai querer acompanhar presencialmente. Por quê? Tudo bem, o Estatuto do AB prevê, não tem problema. Mas a grande pergunta é, no caso concreto, qual a razão de ser? Vai interpelar um ministro? Vai interpelar um acusado? Vai interpelar um advogado? Não vai. Vai suscitar questão de ordem no processo em que o cliente dele não é parte? Não, porque ele não tem nem legitimidade para isso. Então, nos parece que não haveria, no caso concreto, o que ele fazer lá, que ele não poderia fazer acompanhando por vídeo ou na sala ao lado pelo telão. Mas eu tenho uma lei que permite que ele esteja lá presente. Então, na verdade, nós temos que conciliar e ponderar todas essas hipóteses. E no caso concreto a que o senhor se referiu, do nosso colega Kuntz, ele nos provocou ontem para que nós solicitássemos ao Supremo Tribunal Federal que ele pudesse entrar presencialmente à sala de sessão, em que pese o seu cliente não estivesse, não está sendo julgado nesse núcleo agora. Mas, mais uma vez, o que nos disseram é que a regra geral é os advogados de clientes que não estão nesse núcleo acompanham ou por vídeo em tempo real ou acompanham na sala ao lado por telão. Ali só vão ficar os advogados cujos clientes estão sendo julgados. É um regramento do próprio Supremo para conciliar a logística. E aí, a própria entrada ao Supremo tem sido objeto de um grande filtro de segurança, todos revistados. E aí nós temos que levar em consideração também a segurança dos ministros, a segurança dos presentes, por tudo que já aconteceu nesses últimos anos, aí, nesses últimos tempos, não é? De ameaças, risco de bomba, agressões a ministros, verbais ou físicas, à própria sede do Supremo Tribunal Federal. Então, por tudo isso, há sim que você também equalizar, colocar mais um elemento aí, que é o elemento de segurança. Então, por tudo isso, penso que o Supremo Tribunal Federal, fazendo essas ponderações, e lá dentro do Supremo Tribunal Federal, quem decide são os próprios ministros, eles entenderam por equalizar como aplicar a lei do Estatuto do AB, os advogados cujos clientes estão sendo julgados estão tendo as suas prerrogativas respeitadas, estão tendo acesso, e eu estive lá ontem presente, estão mesmo tendo as suas prerrogativas respeitadas, os outros colegas cujos clientes não estão sendo julgados, e, portanto, por não estarem sendo julgados, não terão voz e vez nesse julgamento, e podem acompanhar o julgamento em tempo real, só não lá presencialmente. E me parece que a forma como está sendo conduzido, e o Supremo que assim decidiu, não me parece haver violação de prerrogativas por isso. No mundo ideal, todos os advogados deveriam estar presentes, mas não sei se caberiam ali todos os advogados de todos os acusados, né, de todos os núcleos. Então, qual seria o critério? Então, acho que o critério adotado foi os advogados cujos clientes estão sendo julgados acompanham presencialmente. Os demais acompanham ou na sala ao lado ou por vídeo em tempo real, como todos nós estamos acompanhando. Pedro Paulo, chamou a atenção ontem, chamaram a atenção 2 episódios. No exercício da defesa, 2 advogados durante as sustentações orais. Demóstenes Torres, defendendo Almir Garnier, ele lembrou o passado de promotor, assim como lembrou o passado do ministro do STF, que integra a primeira turma, passado de promotor do ministro Luiz Fux. Ali me pareceu, naquele momento da conversa, da linha argumentativa, ou da sustentação oral, que ele queria colocar ali um certo elemento de conexão, mostrar que ele e o ministro Luiz Fux, em tese, têm uma mesma origem, estariam no mesmo barco, em determinado ponto da história, e foi quando Luiz Fux, na sequência, ele fez uma ponderação que chama atenção, falando, olha, é importante deixar claro aqui que eu fui promotor por um breve período, promotor opina, magistrado decide, e aí a maior parte da minha carreira, em razão disso, dessa característica, eu optei pela magistratura e a maior parte da minha biografia, vamos dizer assim, é na magistratura. Como quem, aí eu quero a sua interpretação, pode ter sentido que veio uma alfinetada e da mesma forma devolveu com uma alfinetada também. E em outro ponto, a defesa do Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, o advogado Paulo Sintra, naquela questão, acho que o senhor acompanhou, falando sobre o voto auditável versus
voto impresso. Na sequência, a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, pediu a palavra e literalmente deu uma bronca no advogado, dizendo que não se pode confundir voto impresso com voto auditável e por aí vai. Eu queria entender como é a análise do Conselho Federal da OAB, e especificamente de alguém que defende as prerrogativas dos advogados, desse tipo de intervenção de um ministro que ali naquele momento ele não existe uma previsão, ainda que ele haja o direito, entre aspas, de um ministro falar naquele momento, mas a gente tem todo o protocolo, todo o rito a ser seguido. A gente tem os advogados defendendo assim a sua linha argumentativa, fazem as sustentações orais, depois do relator ter falado, depois da PGR ter falado, e ali era o momento dos advogados, entre aspas, brilharem, exercerem a sua defesa técnica, passarem a sua argumentação para os integrantes do julgamento, e não há uma previsão expressa, algo estabelecido dos ministros que compõem, que mais adiante vão se manifestar, vão votar, mas naquele momento eles, em tese pelo menos, eles não há uma previsão tão expressa dentro do rito deles se manifestarem. E eles pediram a palavra. E soa naquele momento, veja bem, eu estou colocando aqui esses elementos de ponderação porque são questionamentos que a sociedade como um todo faz, e a gente precisa saber qual a avaliação do Conselho Federal de alguém que defende as prerrogativas dos advogados. Não significa que a gente aqui esteja tomando partido. E aí, quero saber se é comum, se é normal, se é usual, porque assistindo, me pareceu que, ainda que o advogado possa, porventura, ter pisado na bola, ter falhado, mas me parece que dá uma certa desmoralizada no advogado e, consequentemente, no réu. O advogado levar uma bronca em público dessa forma fragiliza, enfraquece a defesa. E aí eu quero a sua análise sobre esse ponto em específico. Você quase que me respondeu aquilo que eu deveria, eu penso em responder, exatamente isso. A advocacia é muito importante para o sistema de justiça. E não por acaso nós temos as nossas prerrogativas. Sem uma advocacia respeitada, válida, não há como você ter um sistema de justiça valendo. Vai ser só uma simulação. Eu preciso que os advogados e advogadas sejam respeitados, inclusive naquilo que falam. A voz da advocacia tem que ser respeitada em qualquer ambiente. Eles têm liberdade, eles, advogados e advogadas, de fazer a defesa como bem entenderem. Há uma liberdade de ampla defesa. Eles dizem aquilo que entenderem necessário para a sua defesa. Não se pode limitar o que é que o advogado vai dizer ou deixar de dizer. Claro, não há limite, não há liberdades absolutas, não há direitos absolutos, nem mesmo do advogado. O advogado não pode chegar numa tribuna ou numa petição a pretexto de exercer a sua liberdade de ampla defesa e começar a xingar o juiz, xingar o magistrado, xingar uma pessoa, xingar um promotor, acusar de crime. Claro que ele não pode fazer isso. Há tudo. Limite para tudo. Bom, dito isso, não me parece que pode um juiz ou até um promotor, um delegado, começar a dizer ao advogado o que ele pode ou não dizer na sua defesa. Isso não pode. Isso cabe somente ao advogado. E se ele, eventualmente, desbordar ou ultrapassar os limites éticos ou disciplinares, cumpre exclusivamente a Ordem dos Advogados do Brasil fazer esse juízo e, eventualmente, analisar, processar e até censurá-lo, adverti-lo, ou até puni-lo com suspensão, ou, na remotíssima hipótese, no limite, excluí-lo dos seus quadros. Mas somente a OAB que pode opinar sobre a conduta de advogado. Mas também nós não podemos descurar ou desconhecer como acontece a vida real. Ministra Carmen Lúcia é ministra-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E aí ela ouve ali, e a discussão toda ontem foi se o advogado teria dito isso como algo que ele pensava ou se ele estava somente em voz passiva, transmitindo, entre aspas, algo que estava dito no processo, dito por outra pessoa. E depois ele tentou explicar isso para a ministra Carmen Lúcia, dizendo, olha, não sou eu que disse isso, não. Eu só estou trazendo o que foi dito no processo, não sou eu que estou dizendo. Mas o que importa já tinha causado um mal-estar.
que é uma discussão de se o sistema de votação no Brasil é justo ou não, se ele é auditável ou não, em resumo, se ele é confiável ou não. E isso é dito na tribuna, de frente, para a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, que, além de ministra do Tribunal Superior Eleitoral, é até minha presidente, porque eu sou desembargador eleitoral também no TRE de Goiás, eu acumulo as duas funções. Então, é muito ruim para quem é da Justiça Eleitoral, ou para quem cuida da democracia, como nós cuidamos aqui no Conselho Federal, você ouvir alguém dizendo que as eleições no Brasil não são limpas. Porque você vai lá no âmago da democracia brasileira. Porque a democracia brasileira e o Estado democrático de direito se funda no preceito, ou na regra, ou na confiança de que as eleições são válidas. O eleito, ele foi eleito pela maioria da população, então ele tem o direito de governar. Bom ou ruim, ele vai ter o direito de governar enquanto ele tiver o mandato, desde que respeitadas as regras de eleição. Então, quando se diz isso para presidente do Tribunal Superior Eleitoral, está dizendo para ela, olha, tudo isso que vocês fazem não existe, democracia não existe, a Constituição não existe. Então, ela se sente na obrigação, como entidade do Poder Judiciário, Poder Eleitoral brasileiro, de dizer, olha, como o que o senhor está dizendo está sendo ouvido por todo mundo, já que é transmitido esse julgamento para toda a população brasileira, eu vou me sentir na obrigação de ter que contradizer e explicar para a população. Porque senão fica a sua versão, e aí, de novo, volta na história de que ele disse, não fui eu que disse, eu só estou trazendo o que foi dito. Mas o que ela quis dizer é, não pode ficar essa versão para as pessoas ouvirem isso para um julgamento tão emblemático e importante, de que o voto no Brasil ele não é auditável, que a eleição no Brasil não é confiável. Eu tenho que dizer que sim, é confiável por isso, por isso, por isso. Então, ela se sentiu na obrigação de passar essa informação para a população. Ele se justificou, mas nós temos, de novo, nós temos sempre que equalizar direitos e deveres. O advogado tem, sim, liberdade de dizer aquilo que quiser como ampla defesa, mas há limites para tudo. Ele não pode, por exemplo, xingar ou acusar instituições de não funcionarem. E aí, realmente, foi muito constrangedor ontem o que a ministra Carmen Lúcia disse ao advogado, ele tentou se justificar, mas, em verdade, é o que acontece na vida real. Você está ali num julgamento tão emblemático no Supremo Tribunal Federal, você tem que estar preparado para o que é que você vai dizer, como você vai dizer, e tem que estar preparado para a forma como os ministros vão receber o que você vai dizer. Em verdade, é isso. Todos têm que estar preparados para isso, pessoalmente, profissionalmente e institucionalmente. E com relação ao colega Demóstenes Torres, hoje advogado, que é até um amigo, conheço da época quando foi senador da República, eu já estava no Conselho Federal do AB, grande senador da República, nos ajudou muito a aprovar a época em que era senador, que era da Comissão de Constituição e Justiça, nos ajudou muito a aprovar projetos que eram de interesse da advocacia, e hoje advoga, é um baita advogado, fez referências ao ministro Fux, fez referências à ministra Carmen Lúcia. Na verdade, aí eu volto naquela história. É o que o advogado entende como ampla defesa. Se ele queria fazer essa conexão com os julgadores para, depois de conectá-los psicologicamente, vir com a matéria de defesa, e foi exatamente o que ele fez, não podemos criticá-lo por isso. É a forma como ele entende agir. Até porque ele tem essa verve, esse viés político, sabe falar bem, uma oratória maravilhosa. Então, ele fez referência a todos que estavam ali no plenário, até a mim, ele fez referência a mim, porque, como representante do AB Federal, como alguém que já pude trabalhar com ele em outros casos, fez referência a mim, a vários que estavam lá presentes. Não posso dizer que aquilo estava errado. Às vezes é a forma que ele tem de fazer a sua sustentação oral. Quem participa de julgamentos no júri, há advogados que fazem isso. Primeiro ele tenta chamar a atenção dos jurados para depois vir com a matéria de defesa. Ao que me parece, o advogado do Demóstenes Torres tentou fazer isso. Ele tentou chamar a atenção dos ministros, fazer essa conexão, para depois vir com a matéria de defesa. Então, sim, os advogados e advogadas ele têm liberdade de dizer e exercer a ampla defesa como bem lhes aprouver. Lembrando que não há direitos ilimitados, nem mesmo o do advogado exercer a ampla defesa. Ele encontra limites em alguns pontos, entre eles de incitar crimes, acusar falsamente, xingar autoridades, e que não foi nem de longe o caso, mas só para dizer, mesmo o exercício da ampla defesa
em algumas situações, encontra certos limites, porque você tem que equalizar diante de outros direitos e deveres que também incidem no mesmo caso. Você tem que sair ponderando direitos e deveres. Pedro Paulo de Medeiros, conselheiro federal da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia da OAB. Eu agradeço demais pela participação aqui no Poder Expresso. Uma ótima tarde. Ótima tarde a todos e todas também. Eu que agradeço pela oportunidade e reitero aqui que nós estamos acompanhando esse julgamento emblemático no Supremo Tribunal Federal presencialmente, por determinação do presidente da OAB Nacional, presidente Beto Simonetti.